Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Vamos para esse aconselhamento aqui, a pergunta de uma querida nossa, a pastora Fátima, vocês já conhecem. Ela me fez uma pergunta muito interessante aqui, se existe um ministério autocomissionado, não é, meu querido e minha querida? Olha só, meus amados, não existe ministério autocomissionado, não existe ministério autocomissionado, não é? A missão, o trabalho como líder religioso, líder das nações, líder das tribos de Israel, ele se iniciou pela vida de Moshe, não é? Ele iniciou pela vida de Moisés, e Moisés foi a primeira pessoa que foi comissionada da parte do Senhor, e dele em diante todos são comissionados. Aliás, Romanos 10,15 diz o seguinte: e como pregarão se não forem enviados, não é? A pergunta que ela me fez é a grande preocupação de qualquer pessoa que tem um ministério, tem um comprometimento com a obra do Senhor, acerca de as pessoas começarem agora a abrir ministérios não ligados a nada, não é? Está ligado ao quê? Ao ar, ao vento, não é? Então, são pessoas que muitas vezes jamais foram comissionadas, jamais foram preparadas para enviar a mensagem do Senhor. Eu queria contar até um particular para vocês, meus queridos. Olha, há muitos anos atrás existia a escola de profetas, e eu fui chamada para fazer a escola de profetas. Só para você ter uma noção, quando foi isso? Eu tinha 22 anos de idade, ou seja, só para você ter uma noção disso, eu fui ungida para um ministério há 28 anos atrás, que eu não exerci até o dia de hoje. É verdade. Eu fui chamada para, na verdade, claro, eu tenho a minha formação, tive de estudar muito depois disso, mas eu fui ungida da parte do Todo-Poderoso. Nós estávamos na escola de ministérios, e eu me recordo até hoje o ministro, que eu não vou dizer que é um homem do Senhor, mas eu não quero me usar de homens para falar, foi ungida por tal pessoa, não vou falar não, porque a minha unção não veio de homens não, quem me escolheu naquela noite foi o Todo-Poderoso. Eu era uma menina, 22 anos de idade, isso há 28 anos atrás, e eu estava ali quando ele fez uma proposta que ninguém levantou, meu querido. Esse ministro, homem do Senhor, que eu tenho testemunho fiel do meu chamado, de que maneira que foi feito. E esse homem pediu que fosse à frente as pessoas mais desqualificadas que você possa imaginar. Imagina, numa escola de profetas, né, cheia de pessoas ali, PhD em teologia, e lá estava eu, não é? Fazendo escola de profetas. E aí, quando ele falou aquilo, ele falou, olha, todas as qualidades negativas que você pode imaginar, que ninguém se levantaria. Mas tudo que ele falava só me fazia chorar, 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 e me reconhecer como uma pessoa extremamente pequena diante dos olhos do Senhor. Imagina aquele auditório, todas aquelas pessoas ali, eu me levantei em mais um rapaz, uma pessoa que eu não tenho mais contato com essa pessoa. Não sei nem se ele está aqui no Brasil. E aí nós nos levantamos, e ele pegou esse ministro do Senhor mesmo, um homem segundo o coração do Senhor, e disse assim: assim diz o Senhor, vocês estão sendo separados para o ministério, vocês apacentarão a muitos, e vocês terão revelações da parte do Senhor que as outras pessoas não terão. Então, olha, meu querido, minha querida, isso fazem 28 anos. Eu nunca tive o ministério de pastorado, eu nunca tive o ministério de cuidar de ovelhas como pastor de ovelhas. Aliás, eu já disse para vocês que isso não é bíblico, não é? A mulher é uma auxiliadora no ministério do marido, não é? Então, meu marido, ele tem o chamado dele, eu sou apenas um apêndice, um suporte da parte do Todo-Poderoso, e que é muito necessário, é um apêndice necessário, não é, meu querido, minha querida? Então, olha só, essa coisa de falar, e até hoje, meus queridos, se vocês me perguntarem, mas Céu, você não sente de abrir uma congregação? Nunca no meu coração eu tive tal desejo, pelo menos
apesar de conhecer tantas congregações que vocês não têm noção, eu já andei do Oiapoque ao Chuí nesse país, viu, meus queridos? Denominações e denominações, como missionária, chamada pelas pessoas para estar ali, não é? E tive experiências assim de me acabar de chorar. Uma vez estive no Pará, não vou dizer a denominação, uma mulher chegou lá para mim e falou: missionária, por favor, me chama de pastora, porque todo mundo acha que é pastora. Pastora, ora por mim, eu não posso te dar nada, mas eu vou pescar um peixe para você. Isso aí me acabou, meus irmãos. A filha dela tinha sido sequestrada para esse tráfico de jovens pela exploração sexual comercial, turismo sexual que existe e também a escravidão sexual que existe. E ali ela estava com a foto da filha desaparecida. Então, eu me acabei de ver isso há muitos anos, viu, meus queridos? Então, imagino hoje como as situações, elas progrediram. Então, meu amado, minha amada, esse negócio de autocomissão, da pessoa sentir de Deus, não é? É um tal de sentir de Deus, não é? O coração do homem é extremamente enganoso, meu querido, minha querida. Não se aventure a ir sem ser enviado. Ah, Selma, está lá zilhares de pessoas. Olha, querido meu, querida minha, toda obra que eu vi que começou com igreja rachada não progrediu. Olha, eu tenho nessa caminhada 30 anos eu vou fazer de caminhada com o Senhor. Eu nunca vi uma obra que surgiu de igreja rachada que prosperou. Nunca vi. Exceto quando havia uma situação de pecado no púlpito, meus queridos. Então, muito cuidado. Mesmo assim, para uma liderança estar ali, ela tem de estar comissionada. Enviados, a pessoa tem de ter sido enviada e comissionada. Como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, versículo 15. Vamos conversar um pouquinho com nossos queridos aqui, Shaul Rachalier, tão querido, né? Nosso querido apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, pois eu te admoesto, que avives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, fica muitíssimo claro aqui que Paulo, Rabino Shaul, tinha enviado Timóteo por meio do quê? Da imposição de mãos. Não, é verdade. 1 Timóteo 4,14, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Mais uma segunda colocação. Nós percebemos que Timóteo não tinha o dom de ministro, mas ele recebeu esse dom pela imposição de mãos de quem? Do presbitério, meus queridos, dos outros pastores que já haviam sido comissionados, não é? Existem ordenanças bíblicas sobre como escolher presbíteros, até diáconos, diaconisas que existem nas escrituras, para que sejam enviados. Olha, querido meu, querida minha, o diácono, ele é uma pessoa que está ali a serviço da congregação. Ele necessariamente não é um pregador. E até o diácono, para estar a serviço da congregação, tem de ser ungido. Para você ver a gravidade de uma autocomissão, a gravidade de uma pessoa auto-se intitular alguma coisa, não é? Você vai ver acerca disso com diáconos que serviam à mesa, com os presbíteros ou os bispos, como são chamados ali, por imposição de mãos, por escolha do presbitério. Você vai ler isso, ordenanças em Filipenses, Timóteo e Tito. Você tem de ler, eu não vou ficar lendo para você tudo não, que senão depois você fala, ah não, a Céu já me contou, né? Tem que ler as escrituras, meu querido e minha querida. O Eterno comissionou pessoalmente a Moisés, não é? A Moshe, mas dele saíram outros ministros, meus queridos. Tudo começou com Moisés, tudo começou ali, a linhagem, a unção, desde Arão em diante, tudo começou ali. Desde a escolha dos 70 anciões, meus queridos. Olha só, vou ler para você. Números 11, 17. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que não leve somente tu. Então, meu amado, não me pergunte por que é assim. Quando o Eterno resolve, eu acho que é assim, eu já expliquei para vocês. Os judeus não têm essa coisa de questionar o que o Eterno faz, não.
Ele falou que é desse jeito, a gente não fica tentando, né, dar um nó no pingo d'água. É desse jeito, acabou. Então, assim, a unção, ela vem de mão em mão. Ela foi colocada sobre a terra, iniciou-se de uma maneira portentosa na vida de Moisés e chegou até nós, cada um daqueles que são enviados e comissionados. É uma honra poder servir ao Rei, não é? E Yeshua mesmo, nosso Senhor e Salvador, ele passou por uma comissão, entrando, imergindo nas águas, as águas que é chamada água da Techuvá. Olha, o nosso Senhor não precisava de Techuvá, meus queridos. Nosso Senhor não tinha pecado, ele não precisava. O que ele fez foi realmente para receber a unção do Espírito Santo de Deus. No caso dele, uma coisa extraordinária, foi a única pessoa sobre a terra preenchida completamente com a Ruach HaKodesh, de uma maneira que nenhum outro homem pode experimentar esse preenchimento pleno, porque todos nós pecamos, não é? Então, assim, como eu vou dizer para você, ele tinha uma condição de ser o Mashiach, o Messias, e nós ungido, por isso ele é chamado. O que quer dizer Messias, céu? Ungido, meu querido. Cristo é ungido, Messias, ungido. Ele é o ungido do Eterno, ele foi ungido, ele foi enviado. E o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu, ele enviou. E mesmo ele tendo enviado, Yeshua ainda, nosso Senhor Jesus ainda desceu as águas, ele desceu as águas por ordenança. Nem Yohanan, João não queria imergi-lo. Falou, o Senhor vem para mim, eu que deveria ser a ti, ir até a ti. Mas nosso Senhor Yeshua disse o seguinte, olha, deixe como está e como deve ser, não é? Por isso nós não devemos também impor as mãos precipitadamente em ninguém, gente. Olha, isso é outro perigo. Eu vou contar para vocês uma historinha aqui, mas primeiro eu vou ler o versículo para vocês. Olha, 1 Timóteo 5:22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice do pecado dos outros, conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, Timóteo, ele recebeu essa unção e ele podia passar essa unção para outras pessoas. Eu jamais vou impor a mão sobre uma pessoa para passar a unção do Senhor que está em minha vida, porque só se o Senhor der ordenança para que isso seja feito, meu querido. Olha só, nós tivemos um caso no Camboja. Se você não leu o livro Camboja, Preparados para Morrer, aliás, sumiu, viu, meu querido? Se você não leu, não vou nem falar que você não encontra nem em sebo esses livros, não é? É um livro tão precioso, tão grandioso. E houve uma situação onde o Todd Burke impôs as mãos junto com o Sarando, um homem, e esse homem recebeu da unção que estava sobre eles, e esse homem começou a curar as pessoas no Camboja, e o Senhor, por dinheiro, ele recebia pedras preciosas, ele recebia muita coisa ali, e aí o Senhor chamou o Todd. É que foi uma coisa sobrenatural, meu querido, minha querida. O Todd e a Dan Burke foram enviados para o Camboja para preparar pessoas que iriam morrer quando o Exército Vermelho entrou ali. Há um grande mistério sobre o que aconteceu no Camboja, que eu não quero me aprofundar muito com você, mas quando o Kremlin Vermelho entrou ali, ele matou todo mundo que estava ali, das pessoas que haviam, todas aquelas pessoas que aceitaram o Senhor como legítimo Salvador, elas foram assassinadas. Quem não conseguiu sair do Camboja foi sumariamente morto. Então o Todd e a Dan Burke, eles tiveram um ministério de milagres, de unção, de coisas extraordinárias, também, meu querido e minha querida, porque o que iria acontecer ali era uma grande ceifa. Meu amado, minha amada, ceifa não é arrebatamento, ceifa é morte, viu, meu querido, minha querida? Você que tem uma leve impressão acerca da colheita, não é? Não, os campos estão brancos para a colheita. Querido meu, querida minha, colheita é morte, não é arrebatamento, não é? Então ali houve uma grande ceifa, uma grande colheita. E o Senhor enviou esses dois missionários que eu amo com todo o meu coração, o Todd e a Dan Burke, para fazerem uma obra que eu não conheço similar no mundo novo, né? Mundo registrado,
atualmente, não é? Então, meu amado e minha amada, o Senhor mandou que o Todd e o Saran fossem lá e impusessem as mãos para retirar o dom desse homem, que eles haviam imposto as mãos precipitadamente. Então, meus queridos, eles tiveram que caçar esse homem ali no Camboja, onde estava, tinha saído de uma casa, tinha ido para outra, e o encontraram, ele estava cheio de pedras preciosas, cheio de coisas com ele, e eles impuseram a mão e removeram o dom que eles haviam colocado pela imposição de mãos. Então eu aprendi muito com esse casal, aprendi demais com o Todd e a Dean, que nós, olha, eu não quero que o Senhor um dia imponha a mão sobre alguém. Meus filhos, meus queridos, meus filhos, a minha imposição eu tenho 30, a minha imposição de mãos com transferência de dons foi exercida sobre 3, o dízimo de 30, viu? Então, meu querido, minha querida, não pense, olha, se as coisas forem dessa maneira, a nossa esperança realmente é muito pequena sobre as pessoas que não vão negar ao Senhor na perseguição que está por vir. Não é, meu amado, minha amada, mas eu não vim aqui para te trazer más notícias, embora isso aí praticamente é notícia do jornal de amanhã, não é? Mas nós vivemos no tempo de Oséias, 8:4. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não soube, não é? E aí, quando ela levou todas essas instruções, ela veio para mim com uma grande pergunta: olha, Céu, mas estão dizendo para mim que o apóstolo Paulo, né, Shaul HaShaliach, ele não teve imposição de mãos, ele foi eleito pelo próprio Yeshua e ele foi. Nananina, não, meu querido, minha querida. Para ir, qualquer um pode ir. Você tem o dever de pregar a sua família, a todos que você encontrar. Mas olha, vamos ler direitinho as escrituras, meu amado, minha amada. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando, orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram a primeira viagem missionária de Shaul HaShaliach, meu querido e minha querida. Essa é a primeira viagem missionária do nosso querido apóstolo Paulo. Ele foi chamado muitos anos antes pelo Senhor, mas enviado somente pela imposição de mãos do presbitério. Então, meu amado, minha amada, essa regra não vai mudar. Ela perdura desde Moisés. João 18:13, conduziram primeiramente, sim, quero falar acerca das pessoas que não foram constituídas pelo Eterno. O que acontece? Que eu acabei de contar a situação dessa pessoa que o Todd Burke impôs as mãos. Eu quero contar para você uma pessoa que estava aí numa autoridade que não deveria. Para você que pode ficar em dúvida, não é? Mas céu, quando uma pessoa é imposta e o Senhor não mandou e a gente transfere o dom vai, meu querido, vai, porque Caifás não foi uma pessoa instituída pelo Eterno. Na época de Caifás, já os cargos eram comercializados com Roma. Os cargos de quem iria ficar no templo já existia negociata em relação a Roma. João 18:13, conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás. Gente, o negócio já era entre família mesmo, meu querido e minha querida. Sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás, ele havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Eu vou dizer o que aconteceu. Esse homem não estava lá pela Ruach HaKodesh. Os sacerdotes, havia um urim tumim, havia uma maneira deles serem sorteados. Só o Eterno tinha o poder de chamar quem ele queria que o servisse. Nessa época já não tinha mais nem a Arca da Aliança dentro do templo, viu, queridos? A arca já havia sido levada embora. Então, João 11:49 diz o seguinte: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerai que vos convém que morra um homem só pelo povo, para que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso por si mesmo, mas como ele estava como sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Yeshua estava por morrer pela nação.
e não somente pela nação, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolver matar a Yeshua, de sorte que Yeshua já não podia andar publicamente entre os judeus. Meu querido, minha querida, um homem que não foi imposto pela ação do Eterno, mas foi imposto pela ação de pessoas que tinham autoridade, que impuseram mão sobre ele, estava profetizando. Então, é muito complicado. Duas coisas, uma pessoa se autocomissionar e uma pessoa ser enviada sem ter sido chamada pelo próprio Todo-Poderoso. Duas situações extremamente complexas. Tanto os enviados que não foram eleitos pelo Eterno, quanto aqueles que se autocomissionam. Perigosas duas ações, reprováveis segundo as Escrituras, e certamente haverá uma grande condenação, porque você lembra o que é que foi que o Senhor disse para Pilatos? Maior pecado tem aquele que me entregou para você. Então não pense que Caifás ficou sem ter o pago dele, meu querido e minha querida. Nós não sabemos como foi o resto dos dias de Caifás, não são narrados. Mas uma coisa é certa, meu amado, minha amada, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então não vamos brincar de ministério, vamos servir ao Senhor até que Ele venha e chova justiça, justiça mesmo, querido meu, querida minha. Ontem eu contei o mistério da justiça, na couraça da justiça, que o peitoral é a fé e as costas é o amor. Esta é a mishpá, essa é a justiça do Todo-Poderoso. Vamos servir ao Senhor até que Ele venha.